Bem, 8h30, então, acho que a gente pode começar, Yuri. Então, vamos fazer 25 minutos de apresentação, 5 minutos de comentários e discussão no final. Enfim, pode apresentar em português, como você ficar mais à vontade. Eu acho que não tem nenhum gringo na plateia, então pode ser de boa. Então, por favor. Beleza, obrigado, Pedro. Bom, hoje eu vou apresentar um paper que é parte da minha tese, né? Um working paper ainda, a gente está trabalhando, a gente nem tem o primeiro draft pronto ainda, então todo comentário e sugestão é super bem-vindo aqui. E nesse paper a gente está olhando as origens históricas do trabalho doméstico no Brasil, né? Mas, basicamente, o trabalho doméstico é dominado por mulheres, são empregadas domésticas que todo mundo conhece e que são um pedaço importante da sociedade brasileira. Então, nesse paper, basicamente, a pergunta, né, a ideia de persistência que a gente está vendo aqui, é estudar se práticas históricas, no caso, a prática histórica perversa de escravidão doméstica, se isso pode ter algum tipo de persistência e afetar no futuro a posição das mulheres no mercado de trabalho. Né? E aí, quais são os mecanismos que operam, se isso realmente acontece. Beleza, em termos de design, né, o que a gente está fazendo aqui, basicamente, é linkar o censo de 1872 com o censo de 2010, né, e explorar essa variação aí no percentual de mulheres escravas domésticas, que é basicamente o número de escravas domésticas, escravas que viviam dentro das casas dos senhores. A gente consegue resgatar essa ocupação, esse tipo de ocupação das escravas no censo. E a gente explora essa prevalência, essa variação entre os municípios brasileiros, e a gente controla para um monte de controles geográficos e variáveis históricas, e a gente também consegue explorar essa variação geográfica usando um IV, né? A gente usa um índice de suitability para a agricultura, né? Um índice da Embrapa, e aí a gente consegue usar isso como instrumento para a escravidão, e basicamente a nossa estratégia de identificação roda, né, tá ao redor disso aí, né? Bom, os principais achados aqui são um leve spoiler do que vem pela frente. A gente encontra que, sim, de fato, o percentual de escravas domésticas no século XIX está associado a um maior percentual da força de trabalho feminina, que são mulheres que estão no mercado e têm entre 15 e 65 anos de idade, em ocupações, em domestic occupations, que a gente quer empregadas domésticas, enfim. E a gente acha isso, mas a gente, por outro lado, não acha nenhuma relação do percentual de escravas domésticas com o percentual da força de trabalho ocupada em outras, que se chama low skill occupations, né, que exigem menos educação formal. E aí a gente vai argumentar depois isso, falando sobre mecanismo. Né? Mas a gente vai chegar lá depois. As estimações aqui com o nosso ID confirmam o que a gente está achando com o nosso Waitley Squares, e a gente ainda consegue achar uma evidência sugestiva de que isso se trata, na verdade, de uma persistência cultural do lado da demanda. Então, a gente acha que não é porque existe uma oferta maior de trabalhadoras menos educadas, mas a gente acha alguma evidência que pode ser por questão de demanda. Então, as elites hoje demandam uma prática cultural que persistiu. A gente vai tentar chegar lá e tentar convencer vocês disso, né? Que é mais um outline do paper mesmo. Bom, um pouquinho de motivação aqui nesse slide. Housemaids são as empregadas domésticas, né, em 2013. Né, a ideia aqui é mostrar como isso é importante no Brasil. Então, 15% da força de trabalho feminina no Brasil era de empregadas domésticas. Isso é acima da média da América Latina, e se você compara isso com outros países, é um negócio assim, surreal. Por exemplo, você tem 17% em 2010, esses são os nossos dados, e da força de trabalho feminina ocupada como doméstica. Se você olha para a África, para os países da África, tira uma média, chega a ser 2,5%. Isso aí é um relatório da ONU que calcula isso para a gente. E se você olha para um país desenvolvido, por exemplo, esse percentual é muito mais baixo, chega a cerca de 1%. Então, isso é só uma ilustração de como isso é importante. E mais ainda, a gente ainda tem muita, eu acho que para o brasileiro é muito fácil entender isso, né? A gente tem muita evidência anedotal de como, aqui no Brasil, o serviço doméstico é valorizado não no sentido bom da coisa, né? Mas no sentido importante de que as pessoas não abrem mão, a ponto de, por exemplo, Belém, durante o lockdown, incluiu como as empregadas domésticas como uma atividade essencial, né? Sob o argumento de que pessoas precisam ter alguém em casa, né? Uma coisa assim, meio que até um pouco surreal. E se a gente sabe que, por exemplo, a primeira vítima mortal de coronavírus foi no Rio de Janeiro e era uma empregada doméstica que contraiu dos seus patrões, tinham viajado para a Itália, não dispensaram a empregada, ela contraiu o vírus e faleceu. Né? Enfim, isso marca muito, não só Belém, outras cidades seguiram Belém depois.
Outra coisa emblemática e legal aqui de evidência anedótica, em 2018 aconteceu um movimento interessante. Algumas construtoras portuguesas, elas começaram, isso aqui é a matéria do R7, começaram a incluir o quartinho de empregado nos seus projetos, porque estava tendo uma leva de imigrantes muito grande em 2018, e a ideia era incluir um quartinho de empregados nos apartamentos, porque existe uma demanda grande de brasileiros, porque eles querem se mudar e querem ter um empregado doméstico em casa, que não é tão comum na Europa, como a gente viu ali. Enfim, isso tudo para ilustrar como a gente valoriza, e muito mais até do que outros países, o serviço doméstico. Não no sentido de bons salários, enfim, mas... Aqui é um background, acho que todo mundo aqui está bem familiarizado com isso, né, de como a escravidão marcou o país e como o Brasil, por exemplo, foi o país que mais importou escravos do Transatlantic Slave Trade, que foi do tráfico de escravos. 40% dos afro-americanos que vieram para cá, que vieram nesse comércio de escravos, vieram para o Brasil, né? São 4,8 milhões que o pessoal estima, de 1550 até 1860, de escravos africanos que vieram para o Brasil. Mais ainda, a gente ainda foi, não só exportou, mas trouxe mais escravos, como também fomos o último país a abolir a escravidão. E escravidão, assim, completamente espalhada pelo território. Você não tinha que nos Estados Unidos norte, sul, e aí você tinha um lugar super escravista e o outro não. Aqui, praticamente todos os municípios você tinha presença de escravidão. Aqui é legal essa ilustração do Debré, que foi um pintor francês que esteve por aqui. E aqui ele ilustra uma cena muito típica, né, do século XIX, que foi quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, de uma família rica, típica, cercada por escravos domésticos, se servindo. Né? Se você pega a obra de Debré, isso fica muito claro, né? Como você tinha muito escravo andando na rua, muito escravo dentro das casas das pessoas. E aí uma maneira legal de entender, né, como é que era o Brasil nessa época é ouvir relatos de estrangeiros que visitaram o país. Isso ficou muito claro no relato de uma escritora alemã que esteve por aqui, e uma coisa que chamou logo a atenção dela foi como todo o serviço doméstico era feito por pessoas negras. Né? Era um cocheiro negro, a gente tinha uma mulher negra na cozinha, enfim, servindo a eles. E a ideia aqui é mostrar como isso chocava, de tão grande que era essa prática aqui no Brasil. Tá? E aqui a gente tem um exemplo, né? Quem eram essas mulheres? Essas mulheres eram escravas e viviam dentro das casas dos senhores e faziam todo tipo de serviço da casa, limpeza, cozinha, e viravam babás. Né? Esse aqui é um retrato clássico das amas de leite, que eram escravas que amamentavam os senhores dos seus mestres, os filhos dos seus senhores, né? E, obviamente, estavam sujeitos a todo tipo de violência, estupros, enfim, todo tipo de violência característica de uma relação entre escravo e senhor, né? E viviam dentro das casas. Né? Então, existia aquela ideia de, ela é quase da família, enfim, é bem por aí, né? Uma coisa paternalista que mascarava uma violência profunda. Bom, de onde é que vem nossa hipótese, né? A gente está falando aqui muito de escravidão, mas a ideia geral aqui é que, e aí a gente baseia no trabalho da Leila Algrante, um capítulo muito legal nesse livro aqui, que estuda o cotidiano na vida colonial brasileira, que é basicamente mostrar que em sociedades escravistas, como serviço doméstico e atividades manuais estavam relacionadas a escravos, eram vistos como coisa de escravo, né? Começou a surgir um preconceito muito grande em relação a esse tipo de atividade. Então, quem é livre, para se marcar como livre, eles fugiam desse tipo de atividade, existia um dislike muito grande em relação ao trabalho manual e serviço doméstico. Né? E isso está nas bases da sociedade brasileira. Bom, então, reunindo a evidência aqui, a gente também tem um artigo muito legal dos sociólogos do Cunha, né, que também fala sobre isso, como a estigmatização do serviço doméstico foi importante e como o serviço doméstico era visto como uma atividade inferior. Tá? E aí, se você vai na tese de doutorado da Flávia Fernandes Souza, estudando o serviço doméstico do Rio, ela mostra como, gradualmente, os escravos foram substituídos por trabalhadoras livres depois da abolição da escravidão. Tá? E aí a ideia que ela mostra é que, logo depois da abolição da escravidão, começam a surgir os primeiros esforços de regulação do serviço doméstico, e aí a própria justificativa do vereador aqui no Rio de Janeiro é muito clara, né? E entre nós nunca se cogitou tal necessidade, né? Porque durante a escravidão não tinha nenhuma necessidade. E aí ela tem um paper super argumentando que esse timing não é nenhuma coincidência. Basicamente, são as elites, após o fim da escravidão, tentando conciliar a manutenção de outros hábitos com um novo regime de trabalho que existiria agora. Então, só para fechar aqui, eu estou demorando até demais, mas é importante fazer isso, nesse paper de história especificamente, mas a gente está contando uma ideia de persistência. Então, a gente está argumentando que em sociedades escravistas, o dislike de trabalho manual, né, isso não é uma hipótese nossa, é uma hipótese já da literatura de história, persistiu porque existia um certo preconceito com esse tipo de atividade, e a ideia é que isso persistiu. E aí, como um congressista escravista aqui reclama, nossos hábitos de 3 séculos não podem mudar tão rápido assim. Não basta dizer acabou a escravidão que a gente vai, todo mundo esqueceu o que a gente aprendeu em tantos anos. Né?
Esse paper, vou passar bem rápido aqui, ele só está bem relacionado a essa literatura de persistência, como a gente já discutiu aqui mais cedo. Então, se pensar em dois papers que são mais parecidos com a gente pegaria o paper do Alesina, do Julian Neitanan, no Quarterly Journal, que mostra que a agricultura de arado está associado a gender norms. A gente também tem um paper do Teso, que estuda escravidão e participação no mercado de trabalho. Ele não olha como seria essa participação, só olha se as mulheres estão participando ou não. Enfim, a gente está mais ligado a essa literatura de persistência mesmo. Acho que a maioria das pessoas aqui já conhece um pouco do que está bem colocado aí, né? Com dados, né? A gente vai usar dados aqui do censo, basicamente. O primeiro censo do Brasil, de 1872, foi digitalizado pelo pessoal da UFMG. E a gente linka esses municípios. A gente não tem microdado, né? A gente tem dado do município, são tabelas. Por exemplo, a gente tem essas tabelas para cada município, assim, e você consegue saber a distribuição da população entre homens, mulheres, negros, escravos e até as ocupações. Então, foi digitalizado pelo pessoal da UFMG e a gente consegue linkar esses municípios em 1872 com os de 2010, usando um trabalho do IBGE que faz justamente esse link entre esses municípios. A gente consegue linkar 615 municípios de acordo com o trabalho dele. A gente consegue linkar um pouquinho menos, porque alguns municípios que estão aqui no trabalho, na digitalização do censo, você não tem as informações completas, tá? A gente também usa dados da Embrapa para construir um índice de suitability para açúcar, que vai ser o nosso AV depois, e, por fim, a gente tenta captar alguma ideia de evidência sugestiva com os dados da pesquisa de ações discriminatórias nas escolas, uma pesquisa do MEC, para tentar investigar coisa de discriminação, e a gente consegue alguma evidência de discriminação em relação ao trabalho doméstico. Esse é o dado, enfim, aqui, basicamente, só começando a primeira evidência que a gente tem, a gente plota aqui um scatter do percentual de domestic women slaves em 1872, que é o número de escravas domésticas dividido pela população, e aqui no eixo Y a gente tem o percentual da força de trabalho feminina, no censo 2010, ocupadas como domésticas. A gente já vê aqui uma evidência de que há uma relação positiva entre essas duas variáveis, tá? E aqui, obviamente, que isso não dá para marcar o martelo aqui, a gente tem que fazer muito mais coisa para trabalhar, é só uma evidência sugestiva mesmo para a gente apresentar os dados. Bom, na estratégia empírica, a gente vai partir de duas formas, né? A gente vai usar Oi. Yuri, desculpa. Uma preocupação que eu tenho com esses dados históricos que você apresentou é, você falou que tem informação faltando, como todo dado histórico tem, né? Mas o padrão de missing nesses dados é correlacionado com alguma coisa observável? A gente não fez bem esse teste, mas se eu não me engano, são 8 cidades, né? E depois a gente faz um teste que fica excluindo cidade da amostra, meio que pega as cidades com mais escravidão, menos escravidão, tira a capital. A gente faz esse exercício e os nossos coeficientes são muito estáveis, então a gente imagina que não, mas acho que pode ser interessante dar uma olhada nisso mesmo, se tem algum padrão observado. Mas beleza, legal. Aqui a gente vai usar na sustentação principal, a gente tem um cross-sectional de informações históricas do censo e informações contemporâneas do censo de 2010. E o nosso Y aqui, nossa variável dependente, é o percentual de mulheres ocupadas como domésticas. A gente tem, nossa variável de interesse aqui é o share de escravas domésticas em 1872. A gente controla para várias variáveis históricas do censo, percentual de alfabetizados, percentual de negros, percentual de mulheres casados, percentual de trabalhadores na agricultura. Para medir estado, a gente bota percentual de public employment, meio que para tentar ver alguma coisa de experiência de estado. A gente também controla para algumas variáveis contemporâneas, que podem ser mediators. Os resultados não são dependentes disso, se tirar esses controles, está tudo ok também. E a gente controla para um monte de variáveis geográficas: chuva, incidência do sol, latitude, longitude, altitude, tem dano para cada tipo de solo. Então, a gente consegue controlar para muita coisa. E a gente usa efeito fixo de estado, né? A gente não pode usar efeito fixo no município, porque a gente está com cross-sectional, mas a gente usa efeito fixo de estado. A gente também usa algumas estimativas de regressões a nível individual, pegando dados do censo. E aqui a gente controla por características observáveis dos indivíduos, e em toda regressão a nível indivíduo que aparecer aqui, a gente está clusterizando os erros a nível do município, tá? Que é onde a gente tem a variação da gente. Legal. E a gente está tudo ponderando pelo tamanho da sample dentro dos municípios, tá? Ponderado por população dos municípios. Aqui são os baseline results, tá? Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido. Bom, a ideia aqui é que a gente acha uma correlação positiva, né, mesmo controlando para um monte de coisa, e o nosso coeficiente é bem estável, né, quanto mais você vai controlando e passeando entre as especificações. Se a gente mede escravidão doméstica de outra forma, por exemplo, o LN, ou normaliza pela área do município em 1872, os resultados continuam estatisticamente significantes, só muda a magnitude, obviamente, que é a medida que é diferente. A gente adiciona um aqui, porque a gente tem um município que tem registrou 0 woman domestic slaves. Enfim, aí, por isso a gente, para não perder ele da amostra, a gente coloca aqui.
bem, se não botar 1 também, o resultado fica bem estável. A ideia é só que o nosso resultado é tanto alternativas especificações como uma medida alternativa de prevalência de escravidão. Tá. Para ter uma noção de magnitude, a gente acha que um aumento de um desvio padrão nessa medida de domestic slavery prevalence está associada a 10% de um desvio padrão no percentual da força de trabalho feminina ocupada em ocupações domésticas. Isso é 2,7% da média, parecido com o que o Eduardo Teso acha no baseline dele de 4,7% em female labor force participation. Tá? Bom, o problema aqui, a gente vai tentar agora convencer vocês de alguns problemas que pode ter nesse tipo de análise, cross-section, então pode surgir um monte de dúvida para vocês, e super justas, né? Bom, o primeiro problema aqui é a questão de erro de medida, né? Isso é muito comum quando você está trabalhando com dado histórico. Então, para tentar fugir um pouco disso, a gente faz o seguinte: ao invés de medir pela definição de ocupação do censo, porque a gente acredita que pode ter muito mais erro nessa medida, porque é muito mais difícil para o cara, o agente do censo no século XIX, acertar a profissão do escravo, mas o gênero é muito mais fácil dele observar. Ele sabe muito claramente se aquele escravo é mulher ou não, mas ele pode errar, obviamente pode haver margem para erro. Então, a gente usa outra forma de medir, a gente mede o percentual de escravas mulheres, né? O share de mulheres sobre escravas mulheres sobre a população, e a gente também usa o share total de escravos. E o padrão legal aqui é que, como esperado, o nosso beta é menor, né? Porque a gente está com a medida, deve ter menos erro de medida aqui, se houver algum, mas ela é menos precisa e representa menos a prevalência de escravidão doméstica, e os betas aqui são todos menores. Se a gente usa o percentual total de escravos, o beta é menor ainda, que é bem consistente com o que a gente espera, se a gente realmente está captando uma coisa de escravidão doméstica mesmo, e não uma coisa só de escravidão geral, com a nossa variável. Tá? E aqui, novamente, insensível às especificações, balançando muito pouco o coeficiente. Tá? Outra coisa que a gente faz aqui é um teste de falsificação. A gente pegou as ocupações mais comuns entre os escravos e mulheres, né, depois do serviço doméstico, que é a segunda mais comum. A mais comum é a agricultura, são essas farm slaves. A gente pega o percentual dessas farm slaves e usa como variável explicativa aqui no nosso modelo, né, e a nossa variável de interesse, como falsificação. Não é para ver nenhuma relação entre esse tipo de escravidão e o percentual da força em domestic occupation. E a gente não acha efeitos, os betas não são significantes, têm magnitudes muito baixas, e o que é legal aqui é porque isso é mais um indicativo de que a gente, de fato, está pegando uma coisa de escravidão doméstica e não uma coisa geral de escravidão que é correlacionado com a nossa variável. Então, essa falsificação é bem legal. Por fim, a gente tem outro problema, a gente está com cross-sectional, né? E todos os problemas que podem acontecer, então a gente repete aqui a análise da OSTA, tentando medir, basicamente, o que a gente estima aqui nesse delta, quão grande teria que ser o viés nas variáveis não observadas em relação ao viés nas observáveis para que nosso efeito fosse zero, né? E a gente consegue estimar isso com base nessa análise da OSTA e acha que, por exemplo, o nosso é bem parecido com o que o Alton G faz lá naquele paper de 2005, e basicamente o que a gente acha é que o viés teria que ser 5 vezes mais forte e no sentido oposto do viés que a gente encontra quando você vai incluindo controles observáveis no modelo, né? O que isso é muito, a gente argumenta que é pouco provável, né? Então, mesmo fazendo diferentes assumptions sobre o modelo real, a gente faz bounds aqui, né, para esse beta, usando a mesma análise da OSTA, e os bounds são todos positivos, o zero não está aqui, tá? E é tudo indicando que realmente a gente tem um efeito, e se há ou não observáveis, o papel deve ser bastante limitado. Por fim, tudo bem, cross-section, tudo bem, a gente faz a OSTA, a gente tem falsificação, mas ainda pode, não é não. Então, a gente vai usar um IV, né, aqui. Então, a gente usa basicamente dois dados, os dados da Embrapa, que constrói o índice de suitability. Basicamente, ela identifica nos municípios a presença de terra muito suitable, não apropriada para a agricultura, e a gente constrói esse índice. E mais ainda, a gente usa dados da análise econômica, e a gente vai usar aqui só os municípios que foram afetados pelo boom da cana-de-açúcar. Aí é porque tem por estágio. Então, essa variação geográfica na suitability só deve afetar a escravidão, onde, de fato, houve esse boom de cana-de-açúcar, que a gente sabe que foi a primeira atividade econômica intensiva em escravidão. Tá? Então, a gente vai usar só esses municípios aqui de azul. Cada ponto desse é o centroide de um município. Tá? São 175 municípios e a gente tem aqui a distribuição... Yuri, oi. Só para avisar, 5 minutos, tá? Que você tem. Tá. Enfim, aqui é só a distribuição e a gente tem o primeiro estágio. O primeiro estágio é pouco sensível à inclusão de controles, o que é bom para a gente, né? Beleza? O resultado bem acima do esperado. A gente usa 3 definições de escravidão. A gente aqui no segundo estágio também tem um efeito robusto, que segue o mesmo padrão dos baselines, no sentido de
quando você usa medidas menos precisas, no sentido de pegar a escravidão doméstica, o beta é menor. Quando você usa o total de escravos, o beta é menor ainda, tá? A gente tem um coeficiente maior do que na baseline, tá? E aqui é bem maior, na verdade. Então, o que a gente acha é que um aumento de um desvio padrão no percentual de escravas domésticas está associado a 0,72 aumentos, 0,72 desvio padrão de aumento no percentual da força de trabalho em ocupações domésticas, tá? Mas ainda a gente testa aqui para exclusion restriction, e o que a gente vê aqui, basicamente, é que onde não há relação entre sugarcane suitability e escravidão, né, se você já roda de uma forma reduzida, você não acha efeito. Então, isso a gente acha que é alguma evidência de que só o nosso índice de suitability não afeta o percentual de domésticas por outro caminho que não seja escravidão. Obviamente que exclusion restriction não é testável em si, mas isso aqui é alguma evidência de que ela holds aqui para a gente, tá? Então, se você pega sample só dos municípios afetados pelo Boom do Ouro, onde não há relação entre suitability de açúcar e escravidão, e não acha efeito. Se você acha que o café também não acha efeito, tem um significante aqui, mas é negativo, então atuaria no outro sentido, né? Isso aqui é legal porque dá uma confiança maior no que a gente está fazendo. Mecanismo, basicamente são dois, vou tentar falar bem rápido disso. O primeiro mecanismo é via demanda, que é o que a gente está argumentando, via persistência de um preconceito em relação ao serviço doméstico. E o segundo mecanismo pode ser via oferta. Onde teve escravidão doméstica, você vai ter um pool de mulheres pobres e com educação formal menor, e aí, por conta disso, você vai ter uma maior oferta de mulheres pobres no mercado de trabalho, e aí, por isso, você pode acabar observando o aumento do percentual da força de trabalho. Então, primeiro, a gente roda aqui, usando o nosso índice de escravidão doméstica, roda aqui nosso OLS, nosso IV, para ver se há alguma relação entre algumas variáveis de desenvolvimento, nada que dá muito significante, tá? Com escravidão doméstica em si. A gente também faz uma análise de mediation, usando o paper do Acharia, que é tentar estimar esse efeito net, o efeito desses possíveis mediators, tá, em desigualdade. E a gente vê que nosso beta fica bem parecido com o nosso beta baseline, tá? E aqui é mais legal, que aqui a gente estima aqui é o efeito da nossa variável, nossa equação normal, só que o Y agora não é mulheres em ocupação doméstica. A gente pega, por exemplo, 12 ocupações low skilled occupations, com baixos salários, e ver que não acha efeito. Então, se o canal fosse oferta, a gente também devia observar que haveria um aumento, por exemplo, de coletoras de lixo, de empacotadoras da indústria, são, teoricamente, atividades que low skilled. Então, a gente tem alguma evidência aqui que não é porque existe um pool maior de escravidão doméstica que a gente encontra esses resultados. E mais ainda, como a gente acha negativo para algumas, por exemplo, ambulantes, a gente tem alguma evidência de que, na verdade, é uma realocação mesmo de less educated para serviço doméstico, do que um maior pool de mulheres menos educadas, formalmente educadas no mercado de trabalho. E se você rodar para Female Labor Force Participation, também você não acha efeito. Tá? A gente também pega imigrantes, né? A gente compara pessoas no censo que vieram de cidades que tinham baixa escravidão com pessoas que estão agora em cidades que no passado tinham alta escravidão doméstica, e constrói essa share difference, que é a diferença, basicamente, do share de escravidão onde ela está agora de onde ela veio. Né? Então, essa variável é positiva quando ela está num lugar onde a escravidão é maior do que no lugar onde ela nasceu, por exemplo. E aí a gente roda essas equações, e esse beta positivo basicamente quer dizer que uma mulher que sai de um lugar que tinha baixa escravidão doméstica para um lugar com alta escravidão doméstica tem uma maior probabilidade de virar empregada doméstica hoje do que o contrário. Tá? Então, isso é mais uma evidência de que a gente está vendo efeito de demanda, porque se fosse alguma coisa de persistência intergeracional, provavelmente ela teria menos educação formal, e aí poderia estar mal inserida no mercado de trabalho. E por fim, aqui o último gráfico da gente, a gente tem essa análise ainda bem preliminar, a gente pega esses dados do Ações Discriminatórias Escolar, e existe uma pergunta, né, nesses dados, é uma pesquisa realizada com a comunidade escolar, pais, professores, estudantes, aí a gente pode argumentar que isso não é bem representativo, mas a gente acha que essa análise ainda pode produzir alguns insights. Basicamente, a gente olha para essa pergunta, porque essa pergunta está no cerne do que a gente está olhando, né? Então, os entrevistados foram perguntados se eles concordam ou não com esse statement, né? Que black women are more skilled, as mulheres negras são melhores para serem domésticas do que as mulheres brancas. Isso, na verdade, é bem o que a gente está pensando aqui em termos de cultural persistência. E a gente tem aqui, eu só botei o gráfico, a gente tem uma tabela também, mas a gente mostra que existe uma correlação bem positiva entre a prevalência de escravidão doméstica no passado e o percentual de gente que concorda com essa frase, né? Aí você pode argumentar que a população escolar não é tão parecida, mas ainda assim é algum tipo de evidência que a gente consegue em favor do mecanismo de cultura, né? Enfim, tô sem tempo, mas a gente tem muito teste. A gente faz permutation para ver se, sorteando o share de escravas entre os municípios, qual que é a possibilidade de alguém estimar um beta parecido com o nosso.
enfim, e a gente não, por exemplo, aqui a gente não acha que é totalmente unlikely a gente fazer isso, né? Enfim, a gente tem outros testes, a gente consegue fazer uma definição maior de domestic occupations, ao invés de usar a variável de ocupação, usa de atividade no censo. Sair dropando podia ser que as capitais hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, estivessem levando efeito, a gente dropa todas as cidades, os efeitos continuam. Controle para instituições coloniais lá do paper da Nari Tomi, a gente vai tirando cidade por cidade. Enfim, a gente tem muito exercício que a gente faz aqui ainda para... Não vai dar tempo de mostrar tudo, mas é isso se vocês perguntarem. Né? Então, só para fechar, basicamente, a gente acha que municípios que tradicionalmente tinham maior escravidão de mulheres, maior escravidão doméstica de mulheres, hoje tem um maior percentual da força de trabalho feminina ocupada como domésticas. E a gente tem IV para reforçar essas estimações, mas ainda a gente acha que os resultados não podem ser totalmente explicados pelos níveis atuais de desenvolvimento. A gente tem alguma evidência de que o mecanismo aí não é via oferta, né, é via demanda, né? E a gente tem alguma evidência de que cultura representa alguma coisa no que a gente está nesse efeito. Tá? Enfim, acho que estou estourando o tempo, né? Mas enfim, acho que é bem por aí. Se tiverem qualquer dúvida, obrigado. Muito bom, Yuri. Tem algumas perguntas aqui no chat. O Paulo, por exemplo, Arvati pergunta: não tinha escravo doméstico homem? Não tinha como olhar a proporção de mulheres no serviço doméstico? Ele resolveu isso aí. Ele resolveu. Ele resolveu? Apresentou o resultado em proporção. Tá. E o Henrique pergunta por que as observações caem tanto no IV? Bom, então, como eu falei, no IV a gente só está usando municípios que foram afetados pelo boom da cana-de-açúcar. E aí é uma questão de primeiro estágio mesmo, né? Então, os municípios que tiveram esse boom de cana-de-açúcar é onde a gente espera que a variação geográfica em suitability, né, que é natural, enfim, isso afete o percentual de escravidão. Basicamente por isso mesmo, por isso que a gente só fica com 175 municípios, a gente usa a definição do paper da Nari Tomi, no Journal of Economic History, de quais municípios foram afetados ou não por esse boom. Então, me parece que é quase mais uma questão de precisão, de você garantir a restrição também de exclusão, né? De que a questão é um fundamento histórico. Mas ainda assim eu fico na dúvida, Yuri, não, na verdade nem uma dúvida, mais uma sugestão. Tenho a impressão de que você precisa, então, em termos de comparação, usar também a amostra restrita, né? Assim, não sei, posso estar falando alguma coisa errada, mas a sensação que dá é que você talvez tivesse pelo menos que mostrar o OLS dessa amostra restrita. Provavelmente os efeitos serão parecidos, mas não serão idênticos. E aí as comparações dos coeficientes farão mais sentido. Sim, legal. Acho que isso dá para fazer tranquilo. Se não me engano, tinha um exercício parecido e a gente já tinha feito isso, continua dando. A gente não lembra mais ou menos a magnitude, mas sim, era maior, né? Não, total, faz todo sentido isso. Faz todo sentido. Um ponto que me preocupa um pouco é essa variável de serviço doméstico do censo 72, porque, assim, grande parte, e eu não sei o quanto essa variável mede isso, muita gente, apesar de trabalhar, tá tida como serviço doméstico, ela acabava sendo contratada para fazer um serviço terceirizado para a família. Então, era muito comum venda de café, quitute na rua e etc. Então, assim, para mim, o que não fica muito claro é o quanto isso, essa variável sua, eu não sei se você já chegou a ver alguma coisa sobre isso, capta essa dimensão de serviço doméstico ou quanto capta outra dimensão de simplesmente você está comprando escravo para trabalhar para você em um serviço terceirizado, por exemplo, sabe? Seria outra dimensão desse fato, não exatamente um serviço doméstico, sabe? Ela, tudo bem, parte do tempo talvez a pessoa limpe a casa do dono, etc., mas outra parte do tempo talvez ele esteja fazendo outra coisa que não isso. Não, na verdade, essa é a principal motivação da gente ter essa tabela aqui no paper, né? Vamos tentar uma medida que provavelmente não tem erro em termos de número, por exemplo. O cara vai olhar para um escravo e vai saber se ela é mulher ou se ela é homem. Ao mesmo tempo, ele pode errar, pode ter alguma imprecisão, né? E, de fato, o que a gente olha é que quando você usa só o percentual de escravas mulheres, nosso beta cai. Então, o nosso beta é bem menor. E se você usa o percentual de escravos homens, o beta cai mais ainda. Então, acho que isso é algum indicativo de que, de fato, a gente consegue captar essa relação. Eu não estou dizendo que não há esse tipo de erro. Perfeitamente, isso pode acontecer. Mas é uma coisa que assim, a gente não tem muito bem como testar, né? Então, o máximo que a gente vai procurar na literatura, alguma coisa nesse sentido, né? Mas isso aqui eu acho que é bem forte em relação a isso, né? Também sei que a gente está pegando serviço doméstico mesmo, né? Não uma coisa intrínseca de escravidão, por exemplo. Tá. E outra coisa, por que você usa esse dado de suitability da Embrapa é o mesmo da FAO que o pessoal usa ou tem alguma diferença?
Não, não é o mesmo da FAO. Estou até para pegar esse dado da FAO, né, para tentar rodar com ele como alternativa, mas a Embrapa, ela identificou nos municípios, eu imagino que seja até mais preciso, né, porque é uma coisa que foram no solo lá, enfim, elas identificam a presença desse tipo de terra e aí ela declassifica. Então, eu estou classificando com base se ela declara se tem presença ou não de terra suitable ou unsuitable. E a gente tem no apêndice, a gente faz uma variação dessa definição de suitability, usando esse mesmo trabalho da Embrapa, a gente tem um shapefile sobre isso, mas a gente faz definição alternativa, se só usar a terra dominante, enfim, a gente tem alguns exercícios nesse sentido, os resultados parecem seguir o mesmo padrão em termos de magnitude. Mas está no radar da gente usar esses dados aí, até porque a gente vai ter mais uma medida para estimar isso. Né? Vou fazer uma pergunta rapidinho. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Vocês fizeram essa mesma análise com censos anteriores, antes de 2010, para ver como que a persistência ocorre entre 1872 e 2010? Não, mas é um exercício também ainda no radar da gente. É uma ideia até bem legal, né? A gente tem que esperar um comportamento, talvez o efeito no censo mais antigo tinha que ser maior, né? Enfim, mas é um exercício bom de fazer mesmo. Está no radar da gente olhar isso. Mas legal mesmo, sugestão. Até porque nos outros censos também você consegue tirar a profissão, né? O censo de 20 tem bastante coisa, bem explicitado. Os outros varia de qualidade, mas enfim, dá para tirar bastante coisa. A gente tinha feito um exercício com o de 91, né? O 91 é meio problemático, mas a gente conseguiu achar o beta até um pouco maior do que a gente está estimando aqui. Mas, enfim, significante, padrão parecido, né? A gente vai incluir ainda uma análise com todos, né? Vamos pegar vários censos e tentar estimar isso, fazer um gráfico, botando como é que esse coeficiente se comporta. Mas legal, sugestão mesmo. Opa, então, obrigado, Yuri. Acho que ótima apresentação. Tem alguns comentários ainda aqui no chat, se você quiser olhar depois, tá? Com isso a gente fecha e passa para o Fernando, o segundo paper. 25 minutos também, Fernando, e depois 5 minutos para discussão. Tá bem, obrigado. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo ver? Então, primeiramente, bom dia. Hoje eu vou falar sobre esse meu paper, que é um trabalho em andamento, Slavery and Violence Against Black Women, Evidence from Brazil. Então, para motivar, né? Bom, a gente sabe que a violência contra a mulher é um problema global. Eu trouxe aqui só alguns dados sobre isso. Entre 45% e 55% das mulheres na União Europeia já sofreram um assédio sexual por algum homem. Pelo menos 30% e um pouco mais de 47% sofreram pelo menos um caso de violência física e psicológica, respectivamente, nos Estados Unidos. E quando a gente foca só nas mulheres negras, o problema é ainda maior. Elas sofrem mais casos de violência física do que mulheres, no geral, nos Estados Unidos, e mais casos de violência psicológica. Além disso, também sofrem em taxas maiores, com mais casos de violência sexual do que qualquer outra raça. Uma das explicações que eu vou tentar falar sobre nesse paper é entender qual é o papel que é uma transmissão intergeracional, então, com uma construção de uma cultura de violência contra a mulher, qual é o papel que isso tem, né? Então, na literatura, a gente tem esse report do Elfaqui, Hyman e Baker, que mostra que tem uma correlação positiva entre homens que testemunharam seus pais cometendo um ato violento dentro de casa quando eles eram crianças e homens que cometem violência contra suas esposas. Isso pode ser um indicativo de que existe uma cultura de violência contra a mulher que é gerada dentro da própria casa, que é gerada a partir do comportamento da família. Como mostrado por esse paper da Alesina, Brioche e LaFerrara, o papel das mulheres em sociedades ancestrais afeta a violência contra a mulher hoje. Então, em sociedades em que a mulher tinha um papel muito limitado na produção econômica, hoje em dia esses lugares têm uma maior taxa de violência contra parceiros, né? Intimate Partner Violence. O que é um indicativo de que existe, de fato, esse problema de uma criação de cultura de violência contra a mulher. O que eu quero atacar aqui nesse artigo é entender qual é o papel que a escravidão de mulheres tem na violência contra a mulher hoje. Então, tem uma socióloga, Rachel Feinstein, que ao longo do livro explica como donos de escravos usavam violência contra os escravos para reforçar essa posição dominante na sociedade. Isso era o principal instrumento, digamos assim, que eles usavam. E é possível que essa violência tenha sido passada em gerações. Então, se você se a escravidão feminina é muito presente no município, é possível que a violência usada contra elas é transmitida ao longo da geração
passando para os filhos e adiante, como uma violência contra a mulher negra, que era a maioria dos escravos, né, no Brasil. Então, o principal ponto, a principal pergunta desse projeto é como a escravidão feminina afeta a violência contra mulheres negras hoje. Mais especificamente, o que eu quero entender é como a proporção de mulheres em 1870, a proporção de mulheres escravas em 1872 afeta a violência contra mulheres negras hoje. Obviamente, essa medida de proporção de mulheres escravas é possível que seja endógena. Então, para lidar com essa endogeneidade, o que eu vou fazer? Eu vou usar o fato do Brasil ter recrutado escravos homens durante a Guerra do Paraguai e instrumentar a proporção de escravas mulheres em um município, usando a distância desse município para o principal fronte da guerra. Então, só para dar uma resumida aqui, a ideia é que quanto mais perto do fronte da guerra, mais provável era que um escravo homem fosse recrutado naquele município. E isso geraria um aumento na proporção de escravas mulheres, diminuindo o número de escravos homens. Só um indicativo dos resultados indicam que uma maior proporção de escravas mulheres em 1872 está associado hoje em dia com mais casos de violência contra mulheres negras e, mais especificamente, está associado com mais episódios de violência física e psicológica contra as mulheres negras. E o mesmo efeito não é encontrado para mulheres brancas e pardas. Então, esse artigo ele se encaixa basicamente em três linhas da literatura, em que analisa esses impactos persistentes que o Yuri até mencionou antes, do trabalho escravo, que eu acho que o mais próximo do meu trabalho é o Fujiwara, Laudares, Valência, Caviceda e Lambert, que analisam esse impacto de escravidão no Brasil em desigualdade econômica e provisão de bens públicos, mas também adiciona muito a essa literatura de raízes históricas de diferenças de gênero e principalmente na literatura de violência contra a mulher. Aqui eu só queria mencionar esse último paper da Borgiano, que também usa que também usa a Guerra do Paraguai para analisar o impacto na violência contra a mulher, mas ela usa do lado paraguaio. Então, a Guerra do Paraguai matou mais ou menos, algumas estimativas dizem que 90% da população masculina do Paraguai foi morta, e ela analisa como essa diferença de gênero afetou. Então, ainda que ela use o mesmo contexto, faça uma pergunta semelhante, que é entender o impacto da guerra, entender o impacto que a guerra teve e essa diferença de gênero teve na violência contra a mulher, ela não está fazendo nenhum comentário sobre como a escravidão pode ter afetado isso. Então, para dar um pouco de contexto, eu vou tentar só dar um overview sobre a Guerra do Paraguai. Ele foi um conflito entre o Brasil e a Tríplice Aliança, que era formado entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, desculpa, que era formado por Brasil, Argentina e Uruguai. Até recentemente, até o Covid, tinha sido o episódio que mais matou brasileiros. Se selecionar um episódio, o episódio que mais matou brasileiros só atrás do Covid agora. E a gente pode dividir essa guerra em três fases principais. A primeira fase é o início da guerra. Então, Solano Lopes vinha ameaçando essa guerra. Ninguém acreditava muito no Brasil que essa guerra fosse acontecer. O Paraguai não era conhecido por guerrear e, por ter sucesso em batalhas. Mas, em 1864, eles resolveram invadir o Brasil e a Argentina, motivado por a invasão brasileira durante a Revolução Uruguaia, a Revolução Colorada. E nessa primeira fase da guerra, a maior parte das batalhas foi concentrada toda no sul do Brasil. Então, o Paraguai primeiro invadiu o Mato Grosso e o sul do Brasil, porém, no Mato Grosso era uma região só que eles ocuparam, porque era uma região de disputa do Brasil, deixaram menos de 1.000 soldados e todo o esforço de guerra paraguai foi concentrado para o sul do Brasil. Durou cerca de 1 ano e meio essa fase. Foram muitas guerras, o Paraguai ocupou a Uruguaiana, mas eventualmente, no início de 1866, o Brasil venceu o exército paraguaio no sul do Brasil e o exército paraguaio recuou em direção a Corrientes, na Argentina, mais ou menos na fronteira entre Paraguai e Brasil, onde tinha uma linha de fortes. Isso foi importante até para prolongamento da guerra, porque o exército paraguaio teve a capacidade de se reorganizar das sucessivas guerras e das inúmeras mortes que foram causadas nessas batalhas do Sul. Então, eles ficaram nessas linhas, atrás dessas linhas de fortificações, e a maior parte das batalhas dessa guerra aconteceram ali em Corrientes durante 3 anos. Até que, eventualmente, em 1869, o exército da Tríplice Aliança conseguiu vencer essa barreira, conseguiu entrar no Paraguai, e, essencialmente, nessa terceira fase, a guerra acabou. A Argentina e o Uruguai, os exércitos argentinos e uruguaios resolveram voltar de volta para os seus países, mas Dom Pedro II não aceitava que se voltasse da guerra sem Solano Lopes. Então,
a solução foi... Bom, essa terceira fase nada mais é do que uma perseguição a Solano Lopes. Depois que foi ocupada Assunção, a capital já estava ocupada, uma guerra essencialmente terminada, o Brasil seguiu perseguindo e, eventualmente, conseguiu matar Solano Lopes em Cerro Corá, em 1870. Mas um aspecto muito importante, talvez eu possa dizer até um pouco único dessa guerra em relação às outras na América do Sul, foi o fato de escravos terem sido usados no Exército Brasileiro. Então, como eu falei no início, apesar de algumas ameaças do Paraguai a uma guerra ao Brasil, ninguém acreditava que, de fato, eles fossem guerrear. Eles só tinham vencido uma guerra até esse momento, tinha sido a Guerra da Independência, e, apesar das ameaças, o Brasil não acreditou. O que aconteceu foi, uma vez que o conflito se iniciou, e, principalmente, uma vez que o conflito passou da fase 1 para a fase 2, o Brasil começou a precisar de mais soldados. Faltou soldados, o descontentamento da população, inclusive, era crescente, a guerra não era para ter sido tão longa quanto foi, de fato, todo mundo esperava um conflito rápido, e uma solução que Dom Pedro II fez foi recomendar o recrutamento de escravos homens para o exército, né, para participar do conflito. Esse recrutamento ele acontece de 4 formas principais, pelo menos é assim que a literatura de história vê esse momento. A primeira é a doação de donos de terra e organizações religiosas. O segundo é pelo alistamento de escravos fugidos. Então, aqui o que aconteceu, tem muita evidência anedótica sobre isso, parece que o Brasil passou a fazer o exército brasileiro passou a fazer uma vista grossa para quem queria se alistar. Então, eles não procuravam saber se de fato aquele escravo era fugido ou não, se até aquele momento ele tinha algum dono ou algo assim, e eles passaram a fazer uma vista grossa e aceitar escravos fugidos para o exército. O terceiro método, que também tem um papel muito importante do exército brasileiro, é o recrutamento forçado nas ruas. Então, se tinha um escravo na rua, eles podiam prender sobre qualquer tipo de acusação, vadiagem, seja o que for, eles prendiam esses escravos e eles eram obrigados a irem participar, a serem recrutados para o exército brasileiro. O último caminho é essa substituição de homens draftados. Então, eles draftavam homens nas cidades em que eles estavam, o exército, só que, caso um homem não quisesse participar da guerra, ele podia pagar uma quantia e oferecer um escravo seu em substituição para participar no seu lugar durante o conflito. Mas, de acordo com a Constituição desse momento, somente homens livres podiam participar do exército. Então, todo esse recrutamento de escravos teve que vir junto com uma alforria desses escravos. Então, a minha ideia aqui é usar essa alforria de escravos como uma variação positiva e exógena na proporção de mulheres escravas naquele município, né? Então, eu vou instrumentalizar a proporção de escravos usando a distância para o fronte da guerra, para o principal fronte da guerra, que é Corrientes. Então, deixa eu só botar um mapa aqui para ilustrar. Talvez o mapa esteja um pouco pequeno, mas eu acho que todo mundo sabe, né? O Brasil Corrientes é essa área aqui, que está marcada aqui no azul. Esse aqui é o Paraguai, e eu uso a distância de um município brasileiro até Corrientes como um instrumento para a proporção de mulheres. E, assim como o Yuri, tem certeza, o Pedro, controlando pelas características do município em 1872, pelas características do município em 2010, controlando latitude, longitude, efeito fixo de província e tudo mais. E depois eu vou usar esse segundo estágio para olhar outcomes de violência contra a mulher hoje, para entender como essa proporção de escravas mulheres afeta a violência contra a mulher hoje em dia. Mas uma hipótese que era o que eu estava mencionando no começo é a ideia de que o exército brasileiro foi quem teve um papel preponderante no recrutamento de escravos. Como eu falei, via recrutamento forçado, via alistamento de escravos fugidos e tudo mais. Só que eu não tenho exatamente, eu não achei pelo menos esse dado exatamente a marcha que o exército brasileiro fez da capital, Rio de Janeiro, até o sul do Brasil para a guerra, né, para a primeira fase da guerra. Então, o que eu vou usar aqui como proxy para esse caminho é uma linha de telégrafo construída para a Guerra do Paraguai, para a comunicação entre o exército e o imperador, e vou incluir também os estados que são vizinhos ao Rio de Janeiro, porque são estados onde o exército brasileiro era mais capaz de enforce esse recrutamento tanto de homens, esse recrutamento forçado e tudo mais. Então, dentro da minha amostra que eu estou usando aqui, eu vou estar usando os 3 estados do sul do Brasil e os estados do sudeste.
Eu uso 3 bases de dados principais, né, como todos nós aqui. Eu uso o censo de 1872, que tem as características, número de escravos por gênero em cada município e características de cada município. Uso o censo de 2010. E o mais importante, eu uso a base de dados do SINAM. Então, desde 2014, tem uma lei no Brasil que todos os casos de violência de gênero em que uma vítima foi a um hospital, seja ele público ou privado, tem que ser notificado para o Ministério da Saúde. E o SINAM, então, tem esses dados no número de casos por raça e por tipo de violência em cada um dos municípios do Brasil. Em municípios aqui, eu digo municípios de ocorrência, onde de fato aconteceu a violência, e não onde ela foi notificada. Então, o que eu vou fazer é, para cada município, eu vou contar o número de casos de violência em que a vítima é uma mulher com mais de 15 anos de idade. Escolhi pegar esse threshold de 15 anos de idade para tentar, talvez, não se confundir com violência contra crianças e adolescentes, mas ainda assim, 15 anos de idade pega uma parte dos adolescentes. Eu vou usar uma média anual entre 2015 e 2017 e normalizar isso, normalizando e medindo por cada 1.000 pessoas daquela raça naquele município. 2015 eu uso como primeiro ano, porque é o primeiro ano em que tem dados completos para essa violência de gênero. E 2017 é o último ano, porque em 2018 a gente não tem os dados para o município de ocorrência. Em 2019 ainda não tinha os dados, não sei se já saíram recentemente, mas recentemente não tinha os dados. Então, por isso que eu uso entre 2015 e 2017, faço uma média para tentar ter uma medida mais consistente, que sofre menos impactos de variações, por exemplo, econômicas. Então, essa é a primeira análise. Eu coloquei as estimativas de OLS. Aqui é uma regressão simples entre a proporção de escravas mulheres num município e o número de casos de violência. E aqui eu estou separando por raça em cada coluna. Então, nessa coluna 1, eu estou só olhando para casos de violência contra mulheres brancas. Na coluna 2, pardas, negras e indígenas. Né? Como a gente pode ver aqui, não parece ter muitos efeitos. Eu estou controlando para tudo, usando o efeito fixo de província, os controles de 1872 e 2010. Mas parece que não existe uma relação muito forte entre essas duas variáveis. Né? Ou, como eu estava falando antes, é possível que essa medida seja endógena. Então, por exemplo, talvez locais em que as mulheres, que as escravas eram mais bem tratadas, você tem uma proporção maior de mulheres simplesmente porque elas sobreviviam. Tem que pensar que no contexto da escravidão, mulheres sendo maltratadas, elas morrem, maior frequência. Os maltratos, como o Yuri tinha mencionado, são gigantescos. Os relatos são de embrulhar o estômago quando você lê todas essas situações, mas aqui a gente não está encontrando nenhum impacto. Então, a solução talvez foi, como eu falei no começo, a instrumentalizar essa proporção de escravas mulheres usando a distância para o fronte da guerra, que é o que eu faço nesse slide seguinte. Esse é o meu primeiro estágio. Então a ideia aqui é, quanto mais longe você está do fronte da guerra, menor deveria ser a sua proporção de mulheres. Ou então, olhando pela ótica oposta, que era que eu estava fazendo como explicação no começo, quanto mais perto do fronte da guerra, maior a sua proporção de escravas mulheres. Aqui parece... bom, esse primeiro estágio parece ser bastante significativo e negativo, que era o que a gente esperava. Como eu falei, quanto maior a distância, menor a proporção. E essa vai ser a estatística F acima de 10 indica que o instrumento é forte, pelo menos até recentemente, esses últimos papers botaram algumas dúvidas em cima disso. Mas essa especificação 4 é que eu vou seguir ao longo do restante do paper. Como a gente pode ver, usando efeito fixo de província, os controles para 1872 e 2010. O número de observações, que eu vi que foi levantado da última vez, é semelhante ao que o Yuri, provavelmente ao que o Pedro fez também, agregando os municípios hoje em dia em municípios para se tornarem equivalentes aos municípios de 1872. Então, movendo para o segundo estágio, aqui a variável dependente é o número de casos totais, números totais de casos de violência contra mulheres. Essa aqui, então, o que a gente observa aqui, acho que a primeira coisa que salta o olho é que o efeito parece ser significativo e positivo somente para mulheres negras. Então, se você olha pelo tamanho da média da variável dependente, de 1,4 casos por cada 1.000 negros em um município, é um impacto de um aumento de 1 ponto percentual na proporção de mulheres escravas em 1872 leva a um aumento de 22% no número de casos contra mulheres. Isso é um aumento bem significativo, bem grande,
e que não é observado quando a gente analisa mulheres brancas e mulheres pardas. O efeito é bem menor. Aqui cabe uma ressalva em relação aos indígenas. O efeito, como a gente pode ver, é bem grande. Mulheres indígenas foram escravizadas no Brasil, ainda que não na mesma proporção que mulheres negras. Porém, talvez essa não significância esteja relacionada com o número baixo de mulheres que se identificam como indígenas na base. Menos de 1% na maior parte. A média em cada município é menos de 1%. No máximo, 3% das mulheres se identificam como indígenas, e pode ser isso que está levando a esse resultado. Então, parece estabelecido, pelo menos a evidência sugere, que existe uma relação entre proporção de escravas em 1872 e violência contra mulheres negras hoje, né? Então, o meu próximo exercício, que na verdade é o meu último exercício, como eu falei, é um trabalho em andamento, é separar e tentar distinguir para entender qual é o tipo de violência que está sendo cometido, quais tipos de violência estão levando a esse resultado. Então, a primeira análise que eu faço é analisando focando só em casos de violência física. Novamente, um padrão muito semelhante aparece aqui. A gente observa um coeficiente muito grande, muito significativo, somente para mulheres negras, um aumento de 1 ponto percentual no share de escravas em 1872 se traduz hoje em dia em 0,289 mais casos contra as mulheres, que é um aumento de 24%, é um efeito bastante significativo. E, novamente, a gente encontra o mesmo padrão em relação às mulheres indígenas. Parece que elas estão sofrendo mais casos de violência física, mas aqui não aparece como significativo, talvez pelo baixo número de mulheres indígenas na base de dados. O segundo tipo de violência é violência psicológica. Novamente, ainda que a gente tenha um efeito aqui significativo a 10% para mulheres pardas, menos de 1/3 do efeito que tem para mulheres negras, que de fato parecem estar carregando todo o ônus até hoje dessa escravidão. Mas é curioso aqui mostrar que para mulheres indígenas, o caso de violência psicológica não parece existir nenhum efeito. Então, movendo para os próximos dois, agora eu faço para violência sexual. Essa variável é uma das que eu tenho menos confiança, na verdade, tem muito estigma, a gente vê isso diariamente, o estigma que carrega uma vítima de violência sexual, então é possível que não se reporte isso com, pelo menos, tanta... Bom, não é tão boa, os dados não são tão bons quanto para violência física e psicológica. Eu tentei já ter... Foi. Opa, foi mal. 5 minutos, tá? Beleza, estou no final. Obrigado. Eu estou tentando ter acesso a esses dados de violência sexual das polícias para ver números de denúncia, mas ainda não tive acesso, então isso é um exercício para o futuro. E a última categoria de violência é violência com sinais de tortura. Também é uma violência mais rara, né? Um evento mais raro, e parece não existir nenhum efeito. Isso é indiferente do gênero. Parece que nenhum efeito, e mesmo assim o tamanho do efeito não parece ser tão grande ou significativo. Então, só para terminar, começar a fechar a apresentação, eu coloquei só alguns exercícios de robustez, eu não tenho muitos. Os resultados são robustos para eu dividir e estimar cada ano separadamente, como era esperado. Mas esse segundo exercício de robustez aqui, eu acho que é mais importante. Então, como eu falei no começo, tinham dois frontes principais da guerra. O sul do Brasil, que era Uruguaiana e São Borja, e Corrientes. Eu resolvi usar o sul do Brasil como instrumento para ver se os resultados se parecem, e parece que os resultados são bem semelhantes com o que a gente observou antes, ainda que a significância caia um pouco. Aqui a gente observa que quanto mais longe se está do fronte da guerra, menor a proporção de escravas mulheres. E quando a gente analisa o segundo estágio, parece que o efeito é bem grande e significativo para mulheres negras. Para mulheres indígenas, aqui nesse caso, também foi significativo a 10%. Os resultados também eles são robustos ao usar Conley Standard Errors, né, seguindo a nova recomendação do Kelly 2020, e usando o Inverse Hyperbolic Sim do número de casos na variável dependente, só para mostrar que os resultados não estão sendo driven por observações com valor extremo, né? Então, não é um lugar, 2, 3 lugares que tem muitos casos de violência contra a mulher e tinham muitos casos. Então, só para concluir,
foi o que eu falei, é um trabalho em andamento. O que esse paper analisou foi como a composição de gênero dos escravos afeta a violência contra as mulheres negras hoje. Os resultados indicaram que um aumento de 1 ponto percentual no share de escravas mulheres em 1872 leva a um aumento de mais de 20% no número total de casos de violência contra mulheres negras, um aumento de um pouco menos de 25% em casos de violência física e um pouco menos de 35% em casos de violência psicológica. E o curioso é que o mesmo padrão não é observado em casos de violência contra mulheres brancas e pardas, ainda que a evidência sugestiva seja que sim, a gente observa isso para indígenas, mas a falta de significância deixa essa dúvida. É isso. Obrigado. Opa, legal. Então, tem algumas perguntas aqui no chat. O Daniel Araújo pergunta como fica o seu resultado se rodar direto o share de escravos em 72 na violência no município atual. Imagina que quis dizer violência geral, não sei. Acho que ele já mostrou essa, não foi? Eu mostrei o OLS, né? O número de casos de violência no share. Era isso? Era. Eu fiquei pensando se você rodasse a identificação de URI, por exemplo, suitability para agricultura, alguma coisa desse tipo, se não apareceria efeito para você. Eu não rodei ainda, mas é uma boa sugestão. Muito obrigado. Opa, você vai falar alguma coisa? Não, pode falar. Então, o Bruce pergunta se as capitais não estão mais distantes de correntes e, nesse caso, correlacionada com alguma não observável. Então, as capitais eu dropei e o resultado se mantém. Eu já tirei elas. Os municípios que contêm as capitais, elas não são incluídas num dos exercícios do artigo e se mantém, mas eu não incluí aqui, então fazia sentido a pergunta. Giovana Ribeiro, você consegue controlar para a existência de estrada e facilidade de chegar ao fronte da guerra? Então, esse era um dos meus planos. Eu queria usar a existência de estradas para, na verdade, como uma proxy para saber onde o exército marchou, mas eu não estou conseguindo nenhum dado de estradas. Cara, eu só encontrei um mapa de 1856, de um cara chamado Niemeyer, que tem umas estradas, assim, pré-72, que eu estou dizendo, é o censo, que tem dá para digitalizar alguma estrada. Até digitalizei, mas assim, é o que tem, assim, o que eu encontrei até hoje. Não tem muito mapa de estrada, de rodagem no Brasil pré-70, não. De fato, é meio complicado. Bom, se alguém souber, por favor, manda no chat. Até prazer. Deixa eu ver aqui. O Vladimir, a exposição à guerra não poderia ter efeito sobre violência hoje através de outros mecanismos? Poderia, eu não... Então, é porque eles não foram exatamente expostos à guerra, né? A guerra, ela acontece só em uma cidade, né? Que eu acho que eu mostrei aqui no começo, no mapa aqui. A guerra toda, ela só acontece em uma cidade aqui no Brasil, só em Uruguaiana, em São Borja, que é bem aqui na fronteira com Corrientes. Então, a gente não teve a guerra, de fato, no território brasileiro, com exceção de São Borja e Uruguaiana, mas é possível que eu não tenha algum efeito da guerra, ou então, ao menos, dos soldados na volta da guerra, que também é um outro grande gap nesse artigo. Tem mais perguntas? Peraí, deixa eu ver aqui. Os casos... Fernando, pode perguntar. Uma coisa que eu estava pensando tem um paper do Eduardo Teso que mostra que é bem parecida a identificação aí, né? A ideia de que você vai ter uma guerra que você vai tirar muitos homens, então você vai ter meio que ia ter mais escravas mulheres em relação ao pessoal da população, porque ia sair homem, né? E aí o Eduardo Teso acha que, e eu estou falando isso porque me levantaram aqui no chat que isso podia ser interessante, que o percentual de mulheres escravas podia ter algum efeito sobre a situação no mercado de trabalho. E aí seu mecanismo podia ser meio que uma reação ligada, sei lá, ao machismo, e não ligada necessariamente à violência que os escravos sofreram, né? É verdade, você tem razão. Inclusive, eu acho que o paper da Bogiano é isso, né? O aumento tem algumas evidências na literatura de violência contra a mulher que o aumento da força de trabalho das mulheres gera um efeito negativo, um aumento do machismo que é respondido com violência contra a mulher. Vou dar uma testada. Obrigado. Uma parada que me chamou a atenção é porque toda a literatura histórica, pelo menos, na verdade, eles sempre
ressaltam que eram os municípios do Nordeste que mais enviaram gente para a guerra, né? Ou seja, você imaginaria uma relação diferente da que você achou ali, talvez uma maior distância, um coeficiente positivo, né? E você chegou a ver alguma coisa disso na literatura? Então, o que eu vi muito na literatura em relação ao Nordeste, ajudando no esforço de guerra, tem a ver com os dados que são divulgados, né? Então, eles tinham o número de doações feitas, o número de doações de escravos feitas para o esforço de guerra. Esse dado existe mais ou menos, existe muito para o Nordeste. A gente não sabe como foram esses números para o Sul e Sudeste. Então, acho que por isso, talvez, uma boa parte da literatura enfatiza muito o papel que o Nordeste teve no esforço de guerra, mas eu não sei se a evidência, pelo menos o que eu encontrei até agora, não era muito conclusiva de que, de fato, eles foram os locais que mais contribuíram com os escravos para a participação na Guerra do Paraguai. E quando você usa a distância para o Mato Grosso, você encontra alguma coisa? Não encontra nada? Ou... Não encontro nada, e isso foi um dos grandes puzzles, eu acho, do começo do artigo, que foi entender por que ninguém se importava, por que essa invasão do Paraguai no Mato Grosso não gerou nenhum impacto. Então, eu fui correr atrás um pouco mais disso e fui entender que o Brasil, até 1910, não tinha nenhuma ligação direta em termos de estradas ou rios navegáveis entre Rio de Janeiro e Mato Grosso. O único caminho era via Rio Paraguai, e eles tinham que dar a volta por dentro do Paraguai para depois entrar no Mato Grosso. Então, parece que a estratégia de Solano Lopes durante a guerra, e isso alguns historiadores mencionam, era: eu vou mandar alguns soldados para o Mato Grosso, porque essa era uma região em disputa com o Brasil, vou deixar esses soldados lá. O Brasil não conseguiu mandar escravos, tentou mandar 2.000 soldados para a região, não conseguiu, porque eles não conseguiram chegar, então não tinham. E Solano Lopes, o que ele fez foi deixar só um punhado de soldados lá ocupando aquela região, e todo o resto do esforço de guerra ele redirecionou em direção ao sul do Brasil, onde a guerra de fato ocorreu. Bem, tem mais pergunta? Se não, então, obrigado, Fernando, muito bom. Valeu, obrigado a todo mundo. Parabéns. Então, deixa eu share my screen. Vocês estão vendo aí minha apresentação? Beleza, então. Só marcar o tempo. Tá. Então, a ideia desse paper é analisar a industrialização, analisar a expansão de ferrovias no Brasil e sua relação com a industrialização. Aí aqui um pouco menos persistência e mais história econômica, pegando de 72 até 1950. Tem uma literatura enorme sobre impactos de ferrovias, tá? Primeiro, você tem claramente uma evidência significativa do quanto as ferrovias foram importantes para a integração dos mercados ao longo do século XIX e século XX. A ideia geral aqui é que as ferrovias, ao conectar, na verdade, importantes mercados produtores com grandes cidades e portos, as ferrovias permitiram que houvesse uma convergência do nível de preço entre as localidades, não só na dimensão internacional, não só na dimensão entre países, mas também na dimensão within países, né? Ou seja, dentro dos países, diferentes regiões. A chegada das ferrovias está associada com uma diminuição, uma convergência, uma diminuição de dispersão de preços. No entanto, os efeitos diretos, além dos efeitos diretos da ferrovia sobre a integração de mercados, o que você tem hoje em dia é uma gama grande de literatura, variando talvez aquilo que a gente poderia chamar de efeitos indiretos da ferrovias, que podem estar associados, seja com renda, com criação de novas cidades, expansão de fábricas, ou transformação estrutural, que é o caso que a gente vai analisar aqui em particular. No entanto, quando a gente pega a literatura de transformação estrutural, o mecanismo pelo qual as ferrovias impactam a transformação estrutural ainda parece carecer de mais fundamento e de mais clareza sobre até que ponto essa transformação estrutural se dá por uma dinâmica local, de alteração local da ocupação entre os indivíduos, ou se dá mais por um processo de migração entre regiões, saindo de regiões mais rurais para regiões mais urbanas. Quando a gente analisa o caso particular do Brasil, a gente tem pouca evidência quantitativa do impacto das ferrovias sobre
seja a transformação estrutural ou qualquer outra coisa no Brasil. E quando você tem, que é, por exemplo, as evidências do Summerhill, as evidências parecem indicar um impacto relativamente pequeno das ferrovias sobre a produção industrial, a industrialização no Brasil. Tá? Então, a ideia desse paper é basicamente documentar o quanto a importância da expansão das ferrovias entre 1872 e 1950 sobre o processo de transformação estrutural. Mas, mais do que isso, a gente vai tentar aqui abordar que, na verdade, para o nosso caso em particular, parece que muito mais a expansão da ferrovia está associada com uma dinâmica de transformação ocupacional local do que propriamente um processo de dinâmica, alteração da dinâmica populacional. Tá? A gente não encontra grandes efeitos sobre aglomeração ou imigração, mas a gente conta muito mais efeitos sobre uma transformação estrutural local. E a gente vai examinar dois mecanismos pelo qual a expansão da ferrovia pode estar afetando essa transformação estrutural. O primeiro é a integração dos mercados, que vai permitir com que regiões diferentes se especializem em produtos diferentes, e a outra é a adoção de novas tecnologias pelo setor industrial. A gente sabe que ao longo do final do século XIX, as fábricas brasileiras acabam se expandindo pelo território, principalmente de Minas Gerais. E nesse sentido, a capacidade de você transportar máquinas de maneira eficiente do litoral para o interior era extremamente importante. Então, obviamente que tem um problema aqui, porque a expansão da ferrovia ela é associada por uma demanda, no geral está associada com o crescimento econômico, né? Então, você tem uma demanda maior por integração de mercado, que vai estar associado com a expansão da ferrovia. Obviamente, isso gera um desafio para você capturar esse efeito causal. O que a gente vai fazer aqui, a gente vai tentar usar as características da expansão do sistema ferroviário brasileiro para gerar uma variabilidade entre os municípios por estarem em regiões que a gente poderia chamar regiões mais propícias à conexão ao sistema ferroviário, por questões de custos, basicamente custos de construção dessas ferrovias nessas localidades. Né? Então a gente vai usar isso para tentar capturar esse efeito causal das ferrovias sobre transformação estrutural. A literatura de ferrovias é gigante, né? Você tem desde os clássicos até, que eu não coloquei aqui, mas até a literatura mais recente, que analisa o impacto da ferrovia sobre a integração de mercados, valor de terra, urbanização, inovação, a expansão das fábricas, e, obviamente, tem uma literatura de persistência sobre ferrovias. No entanto, mais relacionado com o nosso trabalho aqui, tá? Essa literatura que analisa o papel de ferrovia e transformação estrutural, e aqui a contribuição do paper é muito mais mostrando que na verdade, você tem duas dimensões que esse pacto da ferrovia pode ter, uma dimensão de transformação estrutural local, outra dimensão de efeito de imigração e aglomeração. A gente vai mostrar que aqui os efeitos de transformação estrutural local são muito mais relevantes do que de aglomeração e imigração. Tem toda a literatura de transformação estrutural, e a gente tem toda aquela questão da dinâmica da inovação tecnológica na cultura ou inovação tecnológica na indústria, o que isso impacta sobre a transformação local, transformação estrutural. Aqui a gente está mais centrado na questão do quanto a importação de novas máquinas é importante para a transformação estrutural, e tem toda a literatura clássica de ferrovias e industrialização no Brasil, que, no geral, acaba dando uma importância relativamente pequena às ferrovias nesse processo de industrialização. A gente vai mostrar aqui que o papel dela parece ser mais relevante do que até então encontrado em outros trabalhos. Aqui só um pouco da agenda que a gente vai fazer. Tá? Primeiro eu vou começar com um background histórico. Então, a primeira ferrovia é de 1854 no Brasil, construída por Mauá. A ideia da ferrovia era, basicamente, conectar a Vila Inhotim, em Magé, ao porto, que hoje em dia se chama Porto do Mauá. A ideia basicamente era de se diminuir o custo de transporte de produtos agrícolas de Minas Gerais para a capital, na época, o Rio de Janeiro. No entanto, a partir de 1854, a expansão da ferrovia vai se dar numa dimensão, uma taxa muito pequena até os anos 70, isso entre outras coisas, porque a legislação da época era muito ruim.
Entre outras coisas, eles limitavam, por exemplo, a capacidade de cobrança de frete ou de taxas para passageiros, você tinha o máximo que você podia cobrar, isso acabava limitando muito a expansão da ferrovia. A partir da lei de 73, isso muda completamente o mercado de ferrovias no Brasil, porque o governo passa a subsidiar a expansão da ferrovia, na verdade passa a garantir um dividendo mínimo, no geral 7% para investidores, isso vai fazer que vai atrair enormemente capital inglês para o Brasil na época, e, além disso, atrair capital dos grandes produtores rurais do Brasil, que tinham interesse nas ferrovias, e ainda estavam sendo subsidiados seu investimento na expansão do próprio sistema. Então, de 70 à década de 30, você vai ter uma expansão bem grande do sistema ferroviário brasileiro, você vai ter uma expansão na casa de 450 quilômetros, mais ou menos, por ano de expansão. No geral, drive basicamente pelo setor privado, com alguma participação do setor governamental. A partir de 30, o setor ferroviário brasileiro começa a entrar em declínio, não declínio exatamente, mas a taxa de expansão ela cai consideravelmente a partir dos anos 30, e grande parte das empresas ferroviárias brasileiras começam a ser estatizadas a partir dos anos 30, atingindo, não grande parte, a partir dos anos 30 começa um processo de estatização dessas empresas, tá? Que vai culminar tendo, nos anos 60 e pouco, você vai ter em torno de 96% das empresas ferroviárias estatizadas já. Aí depois começa o declínio, né? A partir de 50 começa o declínio das ferrovias, mas eu não vou abordar a questão do declínio, nem a persistência do efeito da ferrovia, pelo menos não nesse paper. Aqui são alguns mapas da expansão, a gente viu aqui até os anos 30 a expansão é muito forte, a partir dos anos 30 começa a ter uma diminuição. De toda maneira, a gente vê o quanto essa ferrovia cresceu, isso te dá não só pela extensão da malha, como também pelo número de estações, pela tonelada transportada e pelo número de passagens vendidas. Quando a gente analisa geograficamente a dinâmica dessa expansão, ela se dá muito leste-oeste, né? A ideia é sempre conectar costa ao interior. Então, aqui, em 1860, a gente tem quase, em 1880, já a partir da lei de 1873, já começa uma expansão maior e diversificada regionalmente, tem sudeste e nordeste. A partir de 1900 já cresce mais ainda a expansão. 1930, ela atinge praticamente quase seu auge. 30, 50, você vai ter uma tentativa muito maior aí de integração dos diferentes sistemas regionais do que propriamente uma maior expansão, de fato, das ferrovias, né? Então, basicamente, é isso. Ou seja, a ideia aqui sempre foi conectar o porto aos municípios do interior e depois conectar regionalmente esses diferentes sistemas. A base de dados que a gente vai trabalhar aqui é um painel de município ano de 72 até 1950. A gente trabalha são 2.188 observações para município por ano. Aqui o sample é basicamente o sul, sudeste e nordeste. Isso porque 97% da malha ferroviária estavam localizados nessas regiões e 93% da população do país estavam localizados nessas regiões pelo censo de 50. Então, a ideia é mitigar um problema de comparar municípios completamente diferentes, comparar tanto da dinâmica da expansão da ferrovia, quanto da dinâmica populacional, de riqueza desses municípios, que o litoral se deu completamente diferente ao interior do país, ao centro-oeste e ao norte. Então, a ideia é focar em sul, sudeste e nordeste. A gente constrói um conjunto grande de bases de dados, basicamente digitalizando os dados. 72 já tinha digitalizado, mas digitalizando os dados de 20, 40 e 50, além dos dados do Censo de Infraestrutura de 20 e de 40. Além disso, para analisar a transformação estrutural e manufatura, né? Para analisar a questão de integração do mercado, a gente usa dados do Questionário de Agricultura do Brasil, que é basicamente um questionário por município no Brasil, que tem dados, uma das poucas fontes com dados de preço para o Brasil nessa época. Você tem preço de alguns produtos agrícolas e alguns dados com alguns produtos agrícolas, além de algumas outras informações sobre os municípios. E também a gente utiliza uma base de dados do Saxon House Wright 2010, que basicamente é um mandado de exportação de máquinas para a indústria têxtil entre 1878 e 1933. Por empresas britânicas, que correspondiam a mais de 90% do mercado da época. Então, a partir desses dados, a gente vai tentar criar uma variável aqui para medir a importação de máquinas no período associado com a expansão das ferrovias.
Tem um problema aqui, obviamente, de você ligar esses censos ao longo do tempo. A gente, no geral aqui, a gente vai manter a divisão administrativa de 1872 e conectando, agregando esses municípios de 50, 40 e 20 à divisão administrativa de 72. A gente faz um processo similar ao que é feito nos Estados Unidos e Brasil, que o Yuri e o Fernando também fizeram. Tem os dados das ferrovias. Os dados das ferrovias, basicamente, você tem uma fonte de dados muito importante, que é o primeiro centenário das ferrovias brasileiras, de 1954. Você vai ter dados, por exemplo, dados tipo esse daqui, né, que te permitem reconstruir a malha ferroviária brasileira. Isso aqui é Leopoldina, em 54. Te permitem reconstruir a malha ferroviária brasileira para o período. Então, a partir da malha ferroviária brasileira de 54, a gente começa a reconstruir a expansão dessa malha, seja para trás ou seja para frente, utilizando, além de inúmeros outros mapas históricos, tem um site muito importante chamado estaçõesferroviárias.com.br, e a malha ferroviária brasileira atual, de maneira geral, assim como a gente recria essa malha ao longo do tempo, né, de 1860 até 2000, aqui até 1950. Além disso, tem dados para o nosso IV, um conjunto de controles que a gente vai controlar. Então, o nosso baseline aqui vai ser o 172, que é o primeiro que a gente consegue construir um conjunto de variáveis de controle, mas, obviamente, tem controle por variáveis também geográficas, do BGE, Embrapa e desse consórcio para dados espaciais. Além disso, dados de estrada e portos, para tentar capturar um pouco do baseline da infraestrutura de transporte da época, né? Qual a ideia da estratégia empírica? Bem, a estratégia empírica é analisar o impacto das ferrovias sobre transformação estrutural no município I, na região R e no ano T. Aqui, a nossa variável de ferrovia, aqui é uma dummy se o município está a menos de 10 km de uma linha ferroviária. Por que a gente usa essa medida? A gente usa essa medida porque é meio padrão da literatura, porque, primeiro, você tem uma margem de erro na construção do sistema ferroviário, a partir de dados desses mapas históricos, e por outro lado, nem todas as linhas ferroviárias passam pelo centro da cidade, né, pela sede do município. E aqui, basicamente, a gente analisa a distância para a sede do município. Então, você tem aí uma margem de erro, de maneira que trabalhar com demanda, com uma dummy, passa a ser o normal nessa literatura. Além disso, a gente vai controlar com um efeito fixo de município, né, entre 72 e 50, capturar essas características que não variam no tempo. Um efeito fixo de tempo interagido por região, né, capturar essas tendências comuns por regiões. Um conjunto de baseline aqui, de controles que são basicamente os controles das características socioeconômicas do 172, características geográficas, características de transporte e características... Não lembro se tem mais uma coisa, mas depois eu vou lembrar. E tudo interagido por uma dummy um efeito fixo de tempo, né, porque trabalhando com um painel aqui. Obviamente, tem uma heterogeneidade aqui na expansão das ferrovias. Então, o que a gente vai fazer é utilizar essa característica da expansão das ferrovias brasileiras, que se deu por dois motivos. Um, interligar os municípios do interior aos portos e conectar os diferentes sistemas, conectar as diferentes capitais das províncias, dos estados, e os diferentes sistemas regionais que até então eram independentes, ali na década de 30. Então, o que a gente vai fazer é pensar o seguinte: se eu quisesse conectar todos os municípios existentes no Brasil em 1872 ao porto mais próximo existente em 1850, eu pego lá atrás para tentar evitar algum tipo de endogeneidade. Qual seria aquela malha que minimizaria os custos de construção, supondo que sua função custo ela é diretamente proporcional às características geográficas, basicamente à inclinação do terreno e a presença ou não de rios. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente pega o mapa do Brasil e a gente vai discretizar esse mapa do Brasil em células de meio quilômetro por meio quilômetro. Cada célula dessa vai ter uma função custo que vai ser proporcional à inclinação do terreno, mais uma penalidade para caso você tenha que atravessar um rio. A partir daí, a gente constrói esse conjunto de caminhos de menor custo. Tá? Com esses caminhos de menor custo, a gente vai olhar cada município e vai olhar. Aqui, por exemplo, o verde é o custo, quanto mais escuro, maior o custo de atravessar aquela célula, e o azul é o least cost path, é o caminho de menor custo.
Então, basicamente, a variação que a gente vai trabalhar no nível do cross-section aqui é basicamente a porcentagem de quadradinhos de células azuis sobre o total de células verdes existentes nesse município. Tá? Então, para cada município, a gente vai ter essa porcentagem de least cost path sobre o total de células do município. Essa é a variação do nível cross-section da nossa análise. Mas, obviamente, aqui a gente está trabalhando com um painel, então então a gente acaba tendo que trabalhar com a variação tanto no cross-section como a variação temporal. E então a gente vai interagir essa porcentagem na extensão total da malha ferroviária no país no ano T. A ideia desse instrumento, obviamente aqui a gente vai controlar por um conjunto de variáveis, mas a ideia desse instrumento é ser tipo um shift share modificado, onde aqui, basicamente, o nosso share seria essa porcentagem de least cost path sobre o total de células daquele terreno, e o nosso shift seria a extensão total da malha ferroviária no Brasil no ano T, né? Ou seja, como a gente viu lá no paper do Goldsmith, 2020, a ideia básica aqui, a hipótese básica desse tipo de instrumento é que, basicamente, nossos shares eles não podem estar correlacionados com outra característica do baseline, né? Ou seja, você pode ter choques correlacionados com a extensão total da malha ferroviária, mas esses choques não podem se dispersar, se distribuir entre os municípios da mesma maneira como se distribui esse nosso least cost path, né? Então, essa é a ideia por trás. Aqui eu vou tentar trazer algumas evidências de que esse least cost path não está associado com as características de baseline dos municípios. Aqui é o primeiro estágio, a gente vê que o estomento está associado positivamente com a dummy da presença de ferrovias, e o instrumento aparentemente é forte, mesmo quando a gente controla com um conjunto de variáveis, seja do baseline, seja de efeito fixo e etc. Aqui a gente faz no cross-section, a gente faz uma regressão desse least cost path nas características do censo 72, que é o nosso baseline, dos municípios que não tinham ferrovias, que era a maioria naquele censo, naquele ano. Então a gente mostra aqui que, na verdade, esse least cost path não está associado com nenhuma característica observável desses municípios para esse período, o que corrobora a nossa hipótese de identificação. Agora a gente vai olhar o impacto. Aqui o impacto das ferrovias sobre o share de pessoas trabalhando na agricultura. O que a gente encontra é que, na verdade, a expansão da ferrovia nesse período de 72 a 50 está associada com um declínio de 20 pontos percentuais no share de pessoas trabalhando na agricultura. Tá? Quando a gente olha para onde esse pessoal foi, 14 pontos percentuais foi para a manufatura, serviços a gente não encontra nenhum efeito, apesar de a gente ter um efeito significante. A gente vai achar que, na verdade, essa relação ela se dá na dimensão, quando a gente analisa particularmente a manufatura, ela se dá na dimensão tanto intensiva, quanto na margem intensiva, quanto na margem extensiva, com uma maior probabilidade de você ter fábricas nesses municípios, mas também um maior número de trabalhadores por fábrica nesses municípios. Aqui a gente faz alguns trabalhos de heterogeneidade, a gente não mostra que esses efeitos aparentemente não estão advindos de realocação econômica. Quando a gente analisa a população, surpreendentemente, a gente não acha um efeito significante. Aqui, aparentemente, o que a gente está encontrando é que, na verdade, essa expansão da ferrovia, apesar de ela estar associada com a transformação estrutural, parece ser uma transformação estrutural a nível local e não exatamente uma migração de pessoas. Infelizmente, não tem nada de migração para todo esse período, mas não parece ser um efeito de migração ou de transferência de pessoas de regiões rurais para regiões urbanas, né? Aqui a gente faz uma heterogeneidade. Também a gente parece que esse efeito de efeito de aglomeração, um efeito de migração, parece estar muito mais concentrado em municípios que vão ter mais de 5 estações ferroviárias. Municípios com menos disso, a gente não encontra nenhum efeito. Parece estar mais concentrado nesses municípios, essa dinâmica, talvez, populacional, e não exatamente só, simplesmente, transformação estrutural local. Também a gente mostra que não tem uma alocação espacial. Aqui a gente vai analisar 2 mecanismos, uma integração de mercados, adoção de novas tecnologias. Obviamente aqui a ideia de integração de mercados permitiria com que municípios se especializassem em diferentes produções, gerando uma modificação na composição setorial daquelas localidades. Então, para a gente ver se de fato as ferrovias impactaram
convergência de preços, a gente cria uma variável, que é uma variável também recorrente na literatura, que é a diferença em logs dos preços de duas cidades, I e J. A gente faz tipo uma equação gravitacional, onde essa diferença de preço para cada município I e J, a gente vai rodar numa dummy, se os dois municípios I e J têm estações, têm ferrovias, estão a menos de 10 km de uma ferrovia em 1910, porque a gente controla... Oi, pode falar. Tem 5 minutos, tá? Ah, valeu. A gente controla por a distância entre o município e J, que seria uma proxy para o custo de comércio entre os dois municípios, e a gente controla por um conjunto de características do município e J. Aqui obviamente o que eu tenho são características desses dois municípios, e eu crio uma dummy, se os dois municípios estão no primeiro quartil da distribuição dessas características de I e J. Além disso, a gente controla por um efeito fixo de região. Obviamente que aqui tem o problema da endogeneidade, novamente, então a gente vai usar aqui também, muito parecido com o nosso outro caso, mas aqui no cross-section, a porcentagem de grid, né, de células em que passam um least cost paths no município, sobre o total de células, como um instrumento para a expansão da ferrovia no município. A gente usa o mínimo aqui, porque a gente está trabalhando com os dois municípios, né? A gente põe ponto, se o mínimo deles aumenta, isso está associado com uma probabilidade de ter ferrovia. O que a gente encontra aqui, especificamente para milho, é que a expansão da ferrovia está associada com uma diminuição de mais ou menos de 22% da diferença de preço de milho entre essas localidades. Na mesma medida, quando a gente olha para outros bens, a gente encontra também uma diminuição de cerca de 22% para milho, de 27% para feijão, de 36% mais ou menos para cachaça, e farinha algo em torno de 30%. Então, assim, a expansão da ferrovia é associada com uma diminuição da dispersão de preço entre os municípios. Por outro lado, você tem a dinâmica da adoção de novas tecnologias, né? A importação de máquinas e equipamentos era sempre um desafio, principalmente para aquelas fábricas localizadas mais no interior do Brasil, principalmente Minas Gerais, que é muito grande e tinha bastante fábrica têxtil no período, porque, basicamente, o transporte era muito complicado, né? E muitas vezes você tinha que construir pontes para transportar máquinas têxteis para esses locais. Então, obviamente, que a chegada de ferrovias, ela permite facilita essa importação de máquinas e equipamentos, o que, de maneira, a gente espera que gere um aumento de produtividade desse setor produtivo. Então, a gente mostra aqui que a expansão da ferrovia também está associado com... Aqui os dados, né, de importação entre 1878 e 1973 de máquinas para a indústria têxtil. Está associado com uma maior probabilidade de você importar uma máquina têxtil inglesa e está associado com o maior número de máquinas têxteis inglesas importadas pelos municípios, ou seja, a ferrovia aqui é associada com maior importação de máquinas e equipamentos da indústria têxtil, né, importada. Quando a gente olha o censo de 40, a gente vai ver que a ferrovia está associada, aqui basicamente o setor manufatureiro, está associada com um maior capital investido por trabalhador, isso só manufatura, tá? Maior capital investido por trabalhador na manufatura e, da mesma maneira, um maior produto por trabalhador, né? Aqui, obviamente, a ideia é que provavelmente essa expansão da malha ferroviária associada com o aumento de importação de tecnologias ajudou o aumento de produtividade nesse setor, mas também está associado ao aumento do investimento de capital por trabalhador nesse setor, né? Então, essa é a ideia. Então, aqui só para concluir, então, o que a gente mostra aqui é ferrovia associada com transformação estrutural. No geral, a entrada da ferrovia está associada com uma diminuição de 20 pontos percentuais no número de trabalhadores no setor agrícola. A gente mostra que os efeitos sobre a população, surpreendentemente, a gente encontrou, são bem limitados aqui. Quando ele existe, é em municípios com mais de 5 estações ferroviárias. A gente traz evidências de 2 mecanismos relevantes, que um é a integração de mercados, a ferrovia está associada com uma diminuição da dispersão de preços, e outro é a adoção de novas importação de máquinas e equipamentos das exportadoras britânicas para o Brasil. Com isso eu termino aqui. A gente pode abrir para perguntas que vocês tiverem. Vou assumir aqui o papel de mediador para te ajudar. Valeu, que eu não estou lendo. Pedro. Então, tem uma pergunta aqui do Rafael Bruce, e ele pergunta se slope, na inclinação, ele fala que é diferente de ruggedness, né, de rugosidade.
E aí, por que usar um e não usar o outro para essa sua função custo? Uma boa pergunta. Na verdade, a literatura, quando você... A minha ideia partiu porque a literatura basicamente usa slope para você calcular isso. Eu nunca cheguei a trabalhar com essas outras variáveis e calcular a partir delas, mas de fato seria possível. Eu não tenho nenhuma resposta de por que exatamente a escolha de uma e não a escolha de outra. A literatura toda basicamente usa slope para calcular isso, e não Huggins, mas de fato seria possível e daria para calcular. Mas seria interessante ver isso. Valeu. Uma pergunta minha, na verdade, Pedro, é se você chegou a testar se a sua indicadora lá de Railroads é menor que 10 km essa distância, né? Você chegou a testar outras distâncias. Se é legal você plotar um gráfico, né, mostrando... Eu botei, tá aqui. Ah, é legal. E passei errado. Lembrei. Aqui o efeito é basicamente concentrado em 10 km. Quando você analisa já 10 a 20 km, esse efeito já não é mais significante. E esse resultado é parecido com o da literatura. A literatura, no geral, encontra mais ou menos isso. Tem gente que trabalha com 10 km, tem gente que trabalha com 20 km. Varia um pouco, mas, no geral, os efeitos acabam sendo muito concentrados nesse tipo de magnitude. Outra coisa que podia ser legal, e aí como sugestão, acho que foi o Daniel fez a sugestão quando apresentou esse paper lá no seminário do PIMES, no UFPE, que é incluir o teste da Austin, né? Porque se a gente balança um pouquinho lá quando você está incluindo controles, e aí você pode ajudar a tirar qualquer preocupação, qualquer red flag aí de parecerista. Isso, não, com certeza. Está na minha agenda, que eu não tive tempo para fazer para cá, mas está na minha agenda, pode ter certeza. O Vinícius Peçanha está perguntando aqui se teve influência de poder político local, né, na decisão de construir a railroad no município. Algum tipo de lobby. Com certeza tem uma enorme evidência da historiografia brasileira mostrando que era relevante esse poder político local para a construção das ferrovias. De toda maneira, apesar de você ter essa dinâmica política, de toda maneira, os recursos para você construir essas ferrovias eram bem escassos. Então, por mais que você vai ter algumas regiões que, por conta do poder político local, elas vão acabar tendo uma probabilidade maior de ser conectadas ao sistema, de toda maneira, para você chegar a esses locais, você tem que fazer o mínimo de minimização de custo para você construir esse sistema todo, né? Ele não pode se basear completamente em endogeneidade para o nível político, porque seria impossível você fazer isso naquele momento. Mas com certeza existe isso. Pode falar. Não, só uma pergunta. Você fez alguma análise com os salários? Porque eu vi que você tem a dispersão de preços, né? Eu não sei se você tem de salários. Quando você tem essa mudança da agricultura para a manufatura, eu não sei se eu perdi em algum momento. Aí. Não, eu não mostrei nada de salário, não. Mas fala. Então, não, eu queria entender qual é o impacto, né? Porque, por um lado, eu não sei se esses trabalhadores estão sendo expulsos da agricultura ou do campo para a construção do railroad, por isso que eles tiveram que ir para os centros urbanos, mas, por outro lado, tem um aumento de importação de máquinas. Então, pode ser, tanto no lado da oferta, um aumento de trabalhadores migrando para os centros urbanos e trabalhar nas manufaturas, ou no lado da demanda, né? As empresas comprando mais máquinas e expandindo o tamanho da sua produção. O que a gente tem de salário, o que eu tenho, pelo menos aqui, é o censo de 20. Mas o censo de 20, a informação de salário por município se concentra apenas na agricultura. Para a manufatura, eu não tenho informação de salário por nível de município, só tem para agricultura. O que eu faço é rodar aqui, essa minha última coluna aqui, log do salário na agricultura, o que eu encontro que a ferrovia está associada com uma diminuição desse log, desse salário. O que faz sentido aqui na dimensão de que talvez aí é difícil explicar o que se é uma dimensão da demanda ou se da oferta, né? O que a historiografia aponta é que você tem primeiro uma dimensão de que um dos primeiros impactos da ferrovia é que ela basicamente acabou com um grande mercado de transporte por mulas que era associado ao setor agrícola brasileiro. Se liberou muita mão de obra que estava associado à agricultura, que basicamente ficavam transportando por mulas produção agrícola, né? Esse pessoal acaba sendo liberado e talvez isso explique essa queda do salário nesse caso. Poderia ser uma explicação. Mas tem muita coisa aqui dentro que é difícil distinguir, né? Mas eu acho que seria uma explicação associada à literatura. Bom, eu acho que não temos mais perguntas, né? Então,
Obrigado, Pedro. Apresentação massa. É muito bem redondinho, né? Tá bem maduro. Valeu. Bem, obrigado. Aí a gente tem... Eu não sei, é o horário que eles vão nos expulsar, não sei como é que funciona aqui, mas se quiserem bater um papo e sei lá. Isso é legal, né? A gente conseguir botar essa mesa aqui de história econômica no SBR. Sabe, ano que vem, né? A gente se repetir o feito. Né? Pois é, né? Eu acho que é a primeira vez. 3 papers assim, eu acho que é a primeira vez. Eu não lembro de ter visto, não. Então, é interessante. Não, E engraçado gente... que o seu trabalho e do Fernando conversam completamente, né? Tipo, os Exato, dois. né? Exato. Então, Eu estava surpreso que eu não tinha visto ainda. Eu acho que não tem, né? Então, não, a gente não soltou o draft ainda não. Tá quase pronto, né? A gente vai lançar um trailer. Eu tava do working paper, mas ele vai sair em breve. Né? Ainda não soltamos, não. Ah, legal, legal. E o paper é com você, o Breno e o Vladimir? Você sozinho? Não, eu com o Breno e com o Vladimir, né? Legal. Cara, eu acho que assim, uma parada legal seria tentar aprofundar nesse mecanismo ali mais de curto prazo. É muito tempo, é muito tempo, né? Porque você está trabalhando com o Brasil inteiro, né? Isso. Para digitalizar todo o censo de 20. O problema é isso, é uma bagunça, né? Entendeu? Eu tenho uma coisa daquela região que eu estou trabalhando, né? Nordeste, Sudeste e Sul, né? Eu não tenho tudo. Mas seria muito legal se você conseguisse tempo para tentar ver como essas coisas vão desenvolver ao longo do tempo, né? Seria muito Mas você maneiro. fez assim na mão mesmo ou conseguiu em algum lugar? Porque eu procurei, né? Mas é muito difícil. Os censos mais antigos aqui é tudo em PDF, umas tabelas imensas, né? Tudo em PDF, cara. Eu fiz tudo na mão, basicamente fiz tudo na mão. É muito difícil. Tem um ou outro programa que pode te ajudar. Eu comprei um programa uma vez aí. Ele até ajuda em alguma coisa. Acho que o nome dele é ABBYY, um negócio desse. De OCR, né? Ele te ajuda em alguma coisa, mas assim, é limitado, sabe? Não vai resolver todos os seus problemas. Mas te ajuda em alguma coisa em digitalizar algumas tabelas. Mas muita coisa tem que ser feita na mão. Eu acho que ia ser bem legal fazer. Acho que foi até uma sugestão que saiu para mim, fazer essa questão de persistência, né? Pegar outros censos. Ia ser mais legal ainda se eu quanto mais eu posso dar. Eu tenho um de 1960, que é o censo que a gente tem microdado fácil ainda, né? Mas o 1940 e 20 eu queria, né? Estou procurando aí. Mas, pelo visto, acho que o caminho é esse, né? 20, 40 e 50. Não conheço ninguém, não conheço nada que tenha digitalizado completamente esses censos. Só um parênteses bem rápido, acho que vale a pena parar a gravação. Mas a gente pode parar aqui? É legal, Que aí vocês podem conversar